Hoje a conversa é sobre o dosha Kapha. Vamos entender um pouquinho mais, relembrar o que é dosha, quais são as características de Kapha especificamente, quais são as qualidades desse dosha, porque a gente já sabe que o que é semelhante vai aumentar e o que é o oposto diminui, né? Essas características. A gente vai entender também quais são as características comuns de quem tem Kapha dosha na sua constituição. Como essa pessoa se parece? O que ela tem de característica, né? A gente vai ver quais são as desordens que podem ser causadas por Kapha dosha e também entender como equilibrá-lo da melhor forma, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. E a gente já falou sobre Vata e sobre Pitta também. Os vídeos já estão disponíveis aqui nesse canal. E hoje a gente vai concluir essa série dos 3 doshas do corpo, né? Falando de Kapha dosha. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica e terapeuta. E eu uso esse canal aqui para promoção de saúde, para fortalecer a sua saúde e da sua família, para que você não tenha que se preocupar com doença, né? Não precisa remediar a doença quando a gente está forte e resistente, certo? Então, essa é a nossa conversa aqui. Antes de começar, eu queria dizer que eu não vou entrar muito aqui em alimentos específicos para Kapha dosha, quais são as atividades específicas, os exercícios físicos que podem ser reais, né? Eu vou falar tudo isso, mas de uma maneira bem superficial, porque tem outros vídeos específicos sobre alimentação, sobre atividades e sobre meditação aqui também, que pode ser útil já nesse canal. Eu vou falar do dosha no geral, mas vai dar para vocês fazerem a relação com essas outras coisas nos conteúdos anteriores que já estão aqui, certo? Hoje o objetivo é aprofundar em Kapha dosha. A gente vai entender isso um pouco mais. E vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a nossa conversa de hoje. Gente, essa aqui é a apresentação. E eu já começo trazendo na foto sobre o dosha Kapha essa imagem, que lembra muito o lugar onde eu moro hoje, que é Anupa, tem a predominância de Kapha dosha. Os lugares também têm os doshas, por causa das qualidades mesmo, né? Quando a gente olha essa imagem, dá para a gente pensar em terra e água, né? Uma floresta que tem ali bastante umidade, mas também tem bastante terra presente, que são os elementos que compõem Kapha dosha. Kapha é composto por terra e água, dentro dos 5 elementos presentes na natureza, né? Cada dosha vai ser uma combinação de 2 deles. Kapha é terra e água, e tem a ver com estrutura e lubrificação. Né? Mas vamos relembrar um pouquinho o que é dosha por si só. Dosha são os humores corporais, são executadas as funções psicobiológicas no seu corpo através dos doshas. Cada dosha tem a sua função, tem o seu papel ali, que vai ser importante na nossa saúde e no bom funcionamento do nosso corpo. E de acordo com os doshas, a gente vai ter predominância deles na nossa constituição corporal. Então, a gente pode ter um dosha predominante, a gente pode ter 2 doshas predominantes, ou até os 3 em igual proporção no nosso corpo. E de acordo com essa combinação específica da proporção de cada um deles, a gente vai ter as nossas preferências, que é aquilo que é mais parecido com a gente, e aquilo que, né, a gente não gosta muito, ou porque a gente já tem demais, né, e aquilo aumenta muito uma característica e chega a torná-la desagradável para a gente, ou porque é o oposto, e aí a gente não gosta muito, né? E isso também tem a ver com as funções psicobiológicas, então tem a ver um pouco com a nossa mente, como que ela vai predominar em alguns momentos, quais são os pensamentos mais frequentes, ou como que isso vai funcionar, né, de maneira geral. Então, também vai influenciar na forma que a gente lida com as pessoas, com as situações no dia a dia. Tudo isso tem influência dos doshas. E entender os doshas é interessante porque a gente vai percebendo como a gente tá agora
e consegue modular de acordo com essas qualidades, né? E vamos conversar mais sobre isso, entender um pouco mais disso ao longo dessa nossa conversa aqui hoje. Bom, Kapha Dosha, se eu pudesse resumir, seria em estrutura e lubrificação. Ele é responsável por tudo isso que faz, né, principalmente na primeira fase da vida, ali até o comecinho da adolescência, ali pré-adolescência, né, os 12 anos, 16 anos, a gente está formando a nossa estrutura corporal. A gente ainda não sabe qual é a altura que a gente vai ficar, qual que é a nossa estrutura de corpo, tudo isso ainda está se desenvolvendo. E nessa fase, predomina muito Kapha Dosha, né? E lubrificação também. Vocês vão ver que é super importante para várias funções. Vou listar alguma delas aqui. Kapha Dosha tem a ver com força corporal, tem a ver com a estrutura, como eu comentei, com crescimento, com manutenção da memória, né? Essa memória que fica presente tem a ver com Kapha. Lubrificação, inclusive das articulações, da nossa pele, hidratação da pele, tem a ver com o dosha Kapha, né? E emocionalmente falando, quando a gente fala de Kapha, a gente está falando de amor, de calma, de perdão. É um dosha de gentileza também, quando está em equilíbrio. Mas se desequilibrar, pode ir para o lado da ganância, da luxúria, do apego, da inveja. Tudo isso também tem a ver com as características desse dosha, quando está em desequilíbrio, né? E quais são as qualidades de Kapha Dosha? Bom, a gente vai perceber que Kapha tem untuosidade presente, líquido, de uma maneira densa e muito presente. Então, pode ser na forma de uma oleosidade presente ali também. Além disso, é lento, macio, viscoso e estável. Tudo isso está presente. Então, quando fazendo um paralelo com os outros doshas, quando a gente fala de kapha tem secura, né? De vata, perdão. Vata tem secura. Pita já tem uma untuosidade presente ali. Mas quando chega em kapha, a gente tem muito mais disso presente. Chega a ser pesada essa característica líquida e untuosa, né? Tanto que no sânscrito a gente tem até palavras diferentes para designar o quanto essa untuosidade está presente em pita e quanto ela é muito mais forte, né? Chega a ser gorduroso mesmo quando a gente fala de kapha. Então, é muito mais intenso tudo isso. Também é frio e pesado, né? E como que a gente pode entender isso? Se você entender que Kapha Dosha está aumentado, por exemplo, no seu corpo, e a gente já vai falar dessas características, você pode pensar, poxa, eu preciso do oposto. Se esse dosha é frio, vou buscar coisas quentes para diminuí-lo, né? Alimentos quentes, ficar um pouco mais sobre o sol, alimentos picantes também que tem a natureza quente. Se é um dosha lento, eu vou buscar movimento, atividade também, para diminuir esse dosha, né? Se é estável, eu vou procurar movimento, né? Vou sair dessa instabilidade que aumenta ainda mais esse dosha, né? Como eu falei, tem untuosidade e oleosidade presente, então vamos buscar coisas mais secas, como alimentos também, né, para estar presente. É assim que a gente vai regulando também a presença dos doshas no nosso corpo e na nossa mente, né? Que uma coisa está ligada na outra. E quando tem predominância desse dosha, eu vou te falar que eu queria, embora não seja o meu caso, porque é um dosha que tem uma saúde forte e resistente. Então, pessoas que têm constituição kapha, dificilmente elas vão ficar doentes, né? Porque esse dosha, ele traz uma estabilidade grande que vai resultar numa saúde forte e resistente também, né? Sem contar que eu já comentei aqui antes, que dentro das doenças do Ayurveda, que tem nomes diferentes, né?
da medicina moderna, a gente não consegue fazer uma relação direta, porque o raciocínio para entender é um pouco diferente. Mas dentro das doenças do Ayurveda, 20 são causadas por Kapha, 40 por Pitta e 80 por Vata. Então pensa, né, na diferença. São muito menos desordens que a gente tem relacionadas a Kapha Dosha do que os outros dois, quando a gente fala de corpo. Então, saúde forte e resistente, ficar doente pouco, é uma característica desse dosha também, quando a constituição predomina Kapha. É um corpo bem desenvolvido e largo, né? Normalmente está associado a um corpo forte, robusto, né? Constituição Kapha mais predominante. Ganha peso com facilidade e, em compensação, tende a ter dificuldade para perda de peso. Aí eu vou fazer um parêntese, porque esse assunto, ganho e perda de peso, é um pouco polêmico, né? A gente sabe que também, conforme a nossa idade vai aumentando, o nosso metabolismo muda um pouco, tem a ver com a presença de Pitta Dosha, a palavra metabolismo, né? Nosso metabolismo vai aos poucos ficando um pouco mais lento, um pouco, isso não muda essa característica drasticamente, né? E a gente vai aumentando Kapha Dosha, a gente vai perdendo massa muscular. Não significa que a gente vai perder gordura também, né? Aí depende muito de como está o nosso corpo. Mas antes de sair pensando só por ganho de peso ou perda de peso, se você tem mais Kapha predominante ou não, é importante que você entenda que esse dosha pode estar agravado neste momento. Quando a gente pensa em constituição, é um negócio que eu estou pensando que é desde que eu nasci, me acompanha a vida toda essas características, tá? Não é uma do momento. Do momento pode ser que esse dosha não seja da sua constituição, mas ele esteja aumentado agora, por exemplo, tá? Então, ganho de peso com facilidade e dificuldade na perda é uma característica que vem a vida toda acompanhando quem tem predominância de Kapha Dosha na sua constituição, certo? Além disso, a tendência de ter uma digestão e um metabolismo um pouco mais lentos, né? Essa característica líquida muito forte, muito presente, ela diminui um pouco do fogo digestivo, né? Como se fosse água no fogo mesmo, o raciocínio diminui um pouco da capacidade. Então, tudo aquilo que melhora essa capacidade digestiva, como alimentos, ervas e práticas, são muito bem-vindos para a Kapha, porque vai ajudar a deixar esse metabolismo mais adequado também. A pele ela vai ser macia, vai ser uma pele grossa, espessa, com brilho, né? Podendo ser oleosa também, bastante oleosidade, tá? Um pouco oleoso é relacionado à pita, mas bastante oleoso tem a ver com Kapha. Cabelos são grossos e cheios, podem ser ondulados também. Eu coloquei até um exemplo aqui que vai ter bastante cabelo presente ali, bem cheio, e cabelos grossos, bem saudáveis também. O apetite e a sede são estáveis, costumam não mudar muito, a pessoa tem um padrão e ela segue ali, mesmo que a digestão não seja, né, tão boa, às vezes a pessoa nem come tanto, mas ela ganha peso mesmo assim com facilidade. Isso é uma característica bem interessante da constituição Kapha predominante ali. Faz jejum com facilidade, então é uma pessoa que se precisar ficar sem comer por algum motivo, um dia que saiu ali da rotina e precisar fazer jejum, ela fica bem, ela consegue lidar bem com isso. Quando a gente fala de Vata e Pitta, Vata pode ter até hipoglicemia, Pitta também, né? Porque tem um poder digestivo muito grande, mas Pitta, além de tudo, vai ficar bravo, mal-humorado, né? Quando faz jejum também. Vata pode se sentir fraco mesmo, né? E Kapha lida bem se precisar fazer jejum. Inclusive, pode fazer menos refeições no dia, porque vai ser positivo para ele, né? Fica bem assim, dessa forma. Então, se fizer 2 refeições no dia, é o ideal para Kapha. Eu sei que culturalmente aqui, né, no Brasil, a gente costuma fazer 3 refeições no dia, né? Café, almoço, jantar. Também não é um problema para quem é Kapha Dosha, vai se acostumar com isso, mas pode trazer menos quantidade de alimentos nessas refeições para estimular com que a digestão seja melhor, né? A capacidade de absorver, de assimilar, de transformar, eliminar o que não é bom e, né, realmente nutrir todos os tecidos com aquilo que é, com os nutrientes, mesmo com o que é bom, fica melhor,
né? Quando a gente tem menos alimentos, quando a gente fala de uma digestão mais lenta e um metabolismo mais lento também. A constituição CAFA predominante também traz a característica de longevidade, de viver mais, exatamente por ter uma saúde mais forte e resistente, consegue ir mais longe esse dosha vivendo bem, né? Palidez tem a ver com kapha dosha, então uma brancura que pode aparecer ali também na pele, nos olhos, né? Tem uma mente mais estável, também uma fé mais estável. Kapha normalmente tem essa característica de manutenção estável, né? Gosta muito de comer, sentar e não fazer nada. Eu falo isso rindo, porque muita gente vai se identificar. Eu não estou falando aqui de cansaço, né? De uma pessoa que tem muitas atividades e às vezes não tem tempo de não fazer nada, que é importante. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando aqui de sair para comer, sentar e não fazer nada viajando também. Todo mundo gosta como uma forma de lazer, né? Eu estou falando que a pessoa tem isso como dia a dia, ela gosta de não fazer nada, né? De comer e de continuar ali na inércia, né? Mas para a Kapha dosha, como já tem isso muito presente, o oposto é bom, é o movimento, é a atividade. Enquanto lá no Vata a pessoa já não para, é o tempo todo se movimentando, para ela é bom não fazer nada, para a Kapha não é bom não fazer nada. O movimento é interessante, porque ele já tem isso na natureza dele, ele já é mais lento para ir para a ação, é um pouco mais desafiador para ele, né, para esse dosha. Então, o movimento aqui é o que vai fazer a diferença, né? Além disso, tem outras características interessantes. Tem o desejo, né, principalmente se esse dosha estiver aumentado, que os desejos ficam ali mais no vício do que na parte que é boa, né? Uma coisa que pode ser positiva para você. Pode ter um desejo por doces, cookies, chocolates, o paladar mais doce, sabe? Adora um docinho. Que se ainda come bastante desses alimentos, com as qualidades desse dosha, vai gerar retenção de líquido. E aí não é legal, gente, não é legal mesmo. O que é legal para quem tem constituição CAFA? Sabor mais amargo, quente, adstringente, né? Esses são mais interessantes. Os alimentos frescos também são interessantes aqui. É... Além disso, pode sentir uma lentidão pela manhã. Então, é aquela pessoa que acorda num ritmo mais lento, não acorda já completamente disposto, né? E para essas pessoas, o café de manhã, ele é muito bom, né? Ele vai ser excelente. Então, tem até uma polêmica que muita gente fala, café não faz mal, etc. Para quem é vata, é bom evitar café mesmo. Mas para quem tem cafa presente, ele é legal, ele vai trazer essa característica estimulante e te dar um pouco mais de energia, né? Para sair dessa letargia que é natural, né? Que está presente nesse dosha. Tem a letargia pós-refeição, então é muito importante cuidar da digestão, manter ela boa para não ter muito sono. Se, né, a digestão, o metabolismo estiver muito lento, vai dar essa característica de trazer ainda mais sono depois da refeição, né? Sinal de uma digestão que não está legal. Então, uma coisa que não é indicada para quem tem constituição CAFA predominante, por exemplo, é dormir depois das refeições. Não, vai aumentar ainda mais CAFA. Então, não é legal. Se for possível, fazer uma caminhadinha leve ali, 10 minutos depois que comer, é mais interessante. Não é sair correndo, não. É só para estimular a digestão. É sempre ir para o oposto, se já tiver muito de cafa no corpo, né? Para evitar que isso aumente muito. Essas pessoas têm a característica de ter um sono profundo e prolongado, gosta de dormir bastante, né? O que também não é legal, por isso que é bom controlar ali as horas de sono para quem tem cafa predominante, senão vai dormir pra caramba. E não tem essa necessidade, é só uma inércia que existe ali, de continuar, né, dormindo, não é nem que precisa disso para se restabelecer. É uma tendência mesmo, né?
preferem atividades e até o sedentarismo, como eu falei. A fala é devagar, o caminhar é devagar, as ações são devagar, né? Quando a gente fala de kapha, dosha, tem essa lentidão presente em várias características da pessoa. Não vai ser só em uma delas, né? São pessoas pacíficas, pacientes, tolerantes, que também tem a ver com essa característica, né, da lentidão e da estabilidade, uma pessoa que consegue ser bem tolerante ao que está acontecendo ao redor. São cuidadosos, gentis, tem um aprendizado mais lento, mas uma vez que aprendeu, não esquece mais, fica ali enraizado, tem uma memória excelente. Isso é muito interessante de falar. Eu até coloquei um pendrive aqui na figurinha na cabeça, porque guarda tudo, né? E são pessoas mais amorosas quando isso está em equilíbrio, né? E para quem não quer aumentar a cafa, né? Eu leio depois e falo, caramba, deve ser muito legal ter essas qualidades, porque naturalmente, né, não é uma coisa que eu precisei desenvolver e trazer isso, né? Quando a gente fala de emoções e de características mentais, é muito importante a gente dizer que, diferente da constituição do corpo, que acompanha a gente a vida toda e a gente vai aprendendo a lidar melhor, a mente não, a gente muda. Essas qualidades mentais a gente pode desenvolver, né? O que é muito interessante também. Quando a gente fala de Ayurveda, tem essa caminhada aí para a gente fazer, que é desenvolver as qualidades mentais e emocionais que a gente deseja. Desordens de kapha. Como eu falei, são menos do que dos outros dois doshas, mas existem. O que a gente tem ali que pode ser causado por kapha dosha? Obesidade, diabetes. Obesidade também pode ter outra causa que pode ser causada por vata também, mas muitos casos têm aumento de kapha dosha presente, tá? Então, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos podem estar presentes ali, como parada cardíaca, né? Gripes, resfriados, muco, congestão nasal, tudo aquilo que entope aqui essa área da face, que a gente fica com coriza, tem kapha dosha envolvido, né? Congestão pulmonar, alguns probleminhas respiratórios, retenção de líquido, como eu comentei, apego, possessividade, inveja e depressão. São algumas das desordens que podem ser causadas por um aumento de kapha dosha presente, né? Aumenta tanto que desequilibra. Muco no geral, e principalmente um muco de característica mais esbranquiçada. Como esse dosha traz a palidez junto, até o hábito de raspar a língua pela manhã, por exemplo. Quando a gente raspa, tem uma saburra que é natural, né? Levemente amarelada ali, branco levemente amarelado. Mas se ela tá muito branca, pálida, muito espessa, densa, a gente já relaciona com kapha aumentado no nosso corpo, né? Se ela tá muito mais amarelada, pita dosha. Se ela tá mais amarronzada, vata dosha. E isso também vai dando dicas do que está acontecendo no nosso corpo, o que aumentou, o que não, antes de que essas coisas virem essas desordens aqui, né, já claras, nítidas, manifestas, para que a gente, ainda no começo, onde é mais fácil de cuidar e de tratar, a gente já esteja mais alerta. Por isso que aquelas qualidades dos doshas são muito importantes a gente prestar atenção, porque se a gente percebe elas, né, poxa, normalmente eu não tenho essa letargia, normalmente eu não tenho essa lentidão, deve ter kapha aumentado aqui. Vamos, né, trazer o oposto para reequilibrar isso antes de virar uma desordem. Essa é a intenção quando a gente fala, né, das qualidades dos doshas, né? E como a gente equilibra kapha dosha? Trazendo o oposto daquelas qualidades, né? Então, tem alguns alimentos que eles vão aumentar a kapha no nosso corpo. O que é aumentar a kapha? Pode ser uma coisa muito pesada, né? Difícil de digerir. Eu coloquei aqui a melancia, né? Porque algumas pessoas comem melancia e têm dificuldade na digestão. E ela tem bastante água presente ali também, que também existe no dosha kapha. É terra e água, né? Tudo que é pesado, denso, viscoso, vai aumentar esse dosha. Muita gordura, muito doce, também não é legal.
Frutas muito doces, doces em geral, evitar. Isso aqui não quer dizer tire da sua dieta. Isso aqui quer dizer reduza. Né? Se você sente vontade disso, e CAFA vai ter uma necessidade de doce, se você faz um detox, diminui isso muito, até a sua sensibilidade muda. E você não vai mais precisar de tanto para sentir prazer. Um pouco de doce vai ser suficiente, tá? Para, né, tirar esse desejo, né? Aliás, atender esse desejo, que é muito importante dizer isso, né? Nada no Ayurveda é muito radical. A gente não vai fazer a nossa criança interna sofrer sem alguma coisa que ela gosta, mas é entender qual quantidade que não vai me prejudicar ou vai até me fazer bem, né? E aprender a gostar daquilo que faz a gente bem, achar formas de fazer isso de uma maneira legal, que não seja, né, traumática, que não seja desprazerosa. O prazer é muito importante para a vida ser legal, gente. Então ele tem que estar presente, mas de uma maneira inteligente, né? Então, evitar frutas muito doces, doces em geral, lácteos, produtos derivados do leite, né? Iogurte, o próprio leite, tem bastante gordura ali, né? São muito nutritivos também. E aí é bom em menor quantidade. Comida gelada e congelada é muito bom evitar, né? Porque já tem natureza fria, esse doce, então as comidas quentes são melhores, né? Alimentos pesados para evitar também, dormir de dia e o sedentarismo. Tudo isso, se a gente conseguir evitar tudo isso, já equilibra bastante o dosha kapha. E aí, o que a gente pode também adicionar? Atividade física frequente, né? Enquanto vata, as atividades tinham que ser mais lentas, dá um exemplo aqui. Yoga é legal para vata, caminhada, né? Atividades com movimentos mais leves, para kapha é o oposto. Atividade intensa, tipo crossfit, corrida, tudo isso vai ser importante, né? Só um parêntese aqui, que, claro, um excesso de atividade física pode sim diminuir kapha dosha, mas também pode aumentar vata. Então, a gente fica de olho nos dois doshas ao mesmo tempo. E cientificamente, a gente sabe que atividade intensa, ela não é o ideal. O que faz bem para a saúde é atividade física moderada, mas frequente. Então, é você ter essa atividade física que te faz suar, que te faz realmente se sentir vivo ali, produz vários neurotransmissores que vão ajudar nessa sensação, inclusive, traz esses benefícios, mas sem fugir do seu limite, sem ir além e até te prejudicar, né? Então, a atividade física moderada, mas sempre presente, todos os dias de atividade física, pode fazer muita diferença para equilibrar esse dosha. Kapha aqui. E se você tem predominância desse dosha, você vai perceber que você vai ganhar músculos com mais facilidade também, porque tem a ver com força, kapha dosha presente, né? Então, a musculação que se torna essencial aí a partir dos 30 anos, ela ainda vai ser mais benéfica, né? Mudar a rotina, então sempre ter uma variação no seu dia a dia é bom para kapha dosha. Comidas leves, comidas mais secas são interessantes. Eu até coloquei farofa aqui, embora farofa é o quê? De milho ou de mandioca, né? Que são considerados doces. Então, isso em equilíbrio pode ser legal, porque tem uma secura ali que é mais interessante, né? Que vata dosha, por exemplo, já não é tão bacana, né? Mas legumes cozidos no vapor também pode ser legal para kapha dosha, né? Tem algumas coisas aí que podem ser bacanas. Alimentos leves e secos. Os alimentos como purês, por exemplo, também são interessantes, porque eles são mais fáceis de digerir. E aí, como a digestão não é tão boa e o metabolismo é um pouco mais lento, facilita. As sopinhas também, né, são mais fáceis de digerir, principalmente quando estão líquidas. São bastante interessantes também e são quentinhas, boas aí para kapha dosha. Aí só precisa entender quais os vegetais também para aumentar ali. Bardana é muito interessante, né? Tem várias coisas bacanas aí. Então vamos fazer um resuminho rapidinho aqui, falando de kapha dosha, que tem terra e água envolvidos, estrutura e lubrificação, né? Tem a ver com amor, calma, perdão, mas também ganância, luxúria, apego e inveja.
Tem a ver com estrutura, crescimento, força, memória, lubrificação, hidratação. É untuoso, tem gordura presente, líquido presente ali, frio, pesado, lento, macio, viscoso, estável. Né? Pode ter várias coisas aí presente, mas eu vou ressaltar aqui a tendência à lentidão e estabilidade, então a fala um pouco mais lenta, o caminhar mais lento, dificuldade de perder peso, facilidade para ganhar peso, né? Um corpo bem desenvolvido, largo, estruturado, uma saúde forte, mente estável, né? Tem uma tendência à letargia, então é muito importante ir para o movimento. Melhores sabores, amargo, quente, adstringente, né? As pimentinhas são ótimas para também dar uma ajuda no metabolismo, né? Canela, gengibre, é bom aqui também para quem tem cafa ducha. Tudo que envolve muco, dificuldade respiratória, então no inverno, que já é uma estação cafa, é onde aumentam também as desordens de cafa, porque semelhantes aumentam, né? E aí toda essa questão de gerar muco e etc. pode acontecer aqui, certo? Assim como diabetes, obesidade, pode acontecer também. E atividade física frequente, ter sempre uma variação na rotina, comidas leves e secas são interessantes para esse ducha, certo? Gente, além disso, o que eu queria dizer para vocês, que se você tem mais de um dosha predominante, pode ser que você sinta que tem alguma dessas características, mas não todas. E tá tudo bem, porque todo mundo tem os 3 doshas, eles não vai ser 100% kapha, dosha. Vai ter mudancinhas ali. E aí você vai identificar uma característica de um outro dosha. Então você fala, poxa, na minha pele, às vezes eu não tenho tanto kapha, tem pita presente. E aí a gente vai aprendendo a se modular e entender quais são as nossas características. Por isso que é importante conhecer os 3, né, para você estar mais ligado do que pode estar acontecendo com você, não só pela sua constituição, mas também para saber como você está agora, como está o seu ambiente, o que está aumentando, vai te dar dicas muito preciosas de como se cuidar no aqui e no agora, certo? Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem, escreve para mim, me conta o que você achou. Se você acha que você é kapha, dosha ali, tá predominante na sua constituição, me conta também. E se você achar que tem alguém com kapha dosha predominante, encaminhe esse vídeo, que pode ser bem interessante para essa pessoa também. E eu te vejo no próximo conteúdo. Combinado? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau. E muito obrigada para você que ficou até o final também. Tchau, tchau, gente.